Entre os anos de 1603 a 1639, o Japão sofreria uma série de decretos que na prática fechariam o país para o comércio com nações estrangeiras, salvo raras exceções, principalmente com a Holanda. Esse período é comumente chamado de Sakoku, o período do país trancado. Desde o Sengoku Jidai, o Japão sempre viu a Europa com um grande interesse e fascínio. O desenvolvimento científico da Renascença, o nascimento do Iluminismo e as revoluções da França faziam com que o Velho Mundo parecesse quase utópico ao Japão. Havia, inclusive, grande interesse por parte das cortes governamentais, principalmente na tecnologia prostética europeia. Ainda se recuperando de um extenso período de um longo conflito interno, ter pessoas gravemente feridas por conta desses conflitos era rotina, e as plantas e projetos das próteses europeias soavam como algo quase milagroso. Durante o Sakoku, o governo japonês chegou a fazer com que seus diplomatas aprendessem a língua e os costumes holandeses, crendo que os Países Baixos fossem a mais poderosa nação europeia da época. E sim, eles eram um país bem poderoso, sim, mas longe de ser o maior jogador do continente. Reza a lenda que após uma demonstração dessas próteses no Palácio Imperial, esse interesse praticamente se extinguiu. É um registro bem antigo, mas talvez tenha sido a primeira vez em que o Japão se decepcionasse com a própria ideia de que ele criou sobre um país estrangeiro. Literais séculos mais tarde, uma produção televisiva talvez tenha ressuscitado o problema de maneira coletiva em pleno século XX. Em Heidi, a Menina dos Alpes, uma animação televisiva transmitida inicialmente no Japão de 74 e até no Brasil durante os anos 80, acompanhávamos as bucólicas aventuras da personagem título, Heidi, uma menina que morava com seu avô nos Alpes suíços. Diferentes dos mais combativos e heróicos títulos da época, Heidi parecia sempre preferir a paz e tranquilidade da vida simples, ao invés dos luxos da cidade, e esses contrastes apareciam em obras posteriores desses mesmos diretores. Sim, um dos diretores do desenho animado era um até então anônimo Hayao Miyazaki, o maior nome do estúdio Ghibli hoje. Hayao chegou a lembrar da série em ocasiões posteriores como uma lição com que não gostaria de trabalhar. O diretor disse que o ritmo de produção televisivo é muito acelerado e que seria impossível atender o seu gosto pela qualidade com prazos tão apertados e desleais. Pode ter sido até uma experiência ruim, mas uma pela qual somos, de certa forma, até gratos. Por causa desse trauma, Hayao Miyazaki tentou trabalhar com animações mais cinematográficas. E sabemos muito bem o resto dessa história. Heidi continua sendo uma animação bastante estimada no Japão atual, mesmo depois de quase 50 anos após sua exibição original. E também pode até ser considerada responsável pelo volume tão grande assim de turistas japoneses que vão visitar os Alpes suíços quase o tempo todo. Mas outra característica estilística, talvez registrada aqui pela primeira vez, marcou grande parte das obras do estúdio Ghibli. Esse ar meio europeu que os cenários e mundos de suas animações tendem a possuir. Por mais que em Porco Rosso o próprio título nos oriente a uma Itália antifascista, em Os Serviços de Entregas de Kiki, nós não temos um local em específico, mas estilos arquitetônicos, paletas de cores, roupas e nomes dos personagens nos remetem ao mesmo tempo a alguma região mediterrânea, e a região nenhuma em específico ao mesmo tempo. Miyazaki talvez deliberadamente crie esse estilo de cenário europeu próprio em suas animações, combinando características diferentes de lugares e épocas, assim criando esse clima geral de algo que parece não vir de lugar nenhum, mas ao mesmo tempo de vários outros lugares diferentes. E assim acaba soando meio mágico, o que é um efeito colateral também bastante apreciado em suas obras. A influência desse fantástico europeu também está longe de se limitar às obras do mestre Miyazaki. Vários outros animes shonen desde décadas mais afastadas já faziam uso dessa estética de fantasia medieval típica da Europa. Já comentamos aqui, em um vídeo nem tão distante assim, sobre como esse cenário também favorece narrativas sobre quebras de estereótipo ou de expectativa. A Europa e o Ocidente, de modo geral, continuam no imaginário japonês como um lugar de progresso e de modernismo. Mesmo que isso não seja necessariamente verdade, virtualmente sempre que há uma intenção de retratar uma narrativa que conteste valores ou ideologias da sociedade presente, o cenário é alguma versão da Europa. Fantástica, histórica ou às vezes em algum lugar intermediário entre esses dois extremos.
mas ainda assim, definitivamente europeu. Essa imagem da Europa como um lugar de luxo, desenvolvimento intelectual, elegância e finesse está tão impregnado no imaginário japonês que a própria Síndrome de Paris existe. Sim, descobrir que a capital francesa não é completamente povoada por modelos vestidos em tempo integral com obras de fina costura pode ser algo até meio chato. Mas, de toda forma, a embaixada japonesa na França chegou a desenvolver protocolos dedicados a cidadãos japoneses que chegam lá, passam por essa decepção e sofrem diversos problemas psicológicos por conta dela. Alguns turistas japoneses podem desenvolver sintomas logo no desembarque do aeroporto, para se ter ideia. Aliás, a decepção também é meio injustificada. O índice de obesidade médio da população é menor no Japão do que na França. O Brasil também é esporadicamente alvo desse olhar talvez mais inocente do que a realidade que o Japão tem de nações estrangeiras em suas obras de cultura popular. Mais recentemente, a personagem Ana Aveiro, do anime Nanari Hananari, chamou bastante atenção nas redes sociais por ser uma menina brasileira vivendo no Japão. E há quem reclame que a personagem é um estereótipo raso, já que ela está sempre feliz, luta capoeira e é bem mais íntima em suas saudações do que suas colegas de sala. Um dos maiores legados do Japão em referência de culturas do mundo talvez tenha sido a própria série de jogos Street Fighter. Um herdeiro da já consagrada carreira de jogos de luta da Capcom, o primeiro jogo tinha uma proposta bem simples. O protagonista Ryu saía por aí nocauteando lutadores de todo o mundo em busca do mais forte. Na segunda iteração da série, novos personagens entram na disputa, permitindo até que o jogador escolha com qual deles quer jogar. Porém, Street Fighter 2 não consegue fugir do fato de ser fruto da sua época, o que gerou personagens e cenários bem estereotipados, sim, mas ainda assim incrivelmente carismáticos. Eu li certa vez que alguns brasileiros não gostam do retrato do Blanka como símbolo de nosso país. Por outro lado, eu também já li que o personagem faz bastante sucesso por aqui também. E se o Blanka não é exatamente brasileiro, outros personagens posteriores da série de fato o são. E novamente, como é típico de se esperar nesse tipo de proposta, há quem reclame da estereotipação que esses cenários e personagens emitem. Mas aí acho que entra um detalhe crucial não só da franquia Street Fighter como um todo, mas da própria maneira típica que o Japão retrata essas culturas mundiais. Sim, é um retrato até meio caricato da cultura espanhola esse cenário do Vega. Mas ele não resume a Espanha àquilo. Ele apenas diz que este é um lugar na Espanha, não um país como um todo. Ainda continua sendo sim uma caricatura, mas feito por olhos talvez, como eu havia dito, inocentes e que sempre querem ver o cenário talvez um pouco mais colorido do que o que ele é na realidade. Um certo artista plástico, inclusive da minha cidade, disse certa vez, já há muitos anos, que o Japão histórico é mais fantástico do que o Japão real. Enquanto o Japão se manteve trancado, talvez algo no mínimo semelhante acontecesse por lá, com todos no Japão imaginando uma Europa bem mais fantasiosa e divertida do que o que quer que estivesse acontecendo por lá de verdade.